Nós vamos então para a nossa breve palavra introdutória. Temos aqui duas leituras para fazer. A primeira na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e o verso 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora nós vamos para a carta aos Filipenses. Você vai avançando aí na sua Bíblia. Depois de Coríntios vem Gálatas, vem Efésios, depois de Efésios vem Filipenses. Abra aí no capítulo 3, nós vamos ler versos 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Tenho lido esses dois textos para falar agora, nesse início do culto, sobre o perdão de Deus. Como é importante nós entendermos o perdão de Deus registrado na Bíblia Sagrada. O perdão de Deus é reconciliador. O perdão de Deus é libertador. O perdão de Deus é reconfortante, é animador. O perdão de Deus é imprescindível para que continuemos a viver. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios 5,17, ele diz que nós, que agora estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. E ele faz questão de registrar: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O que ele está dizendo? Que nós mudamos fisicamente depois que aceitamos a Cristo? Pode ser que alguém tenha ganhado um pouco de peso depois que aceitou a Cristo. Pode ser que alguém tenha perdido peso depois que aceitou a Cristo. Pode ser que as mulheres tenham pintado o cabelo depois que aceitaram a Cristo, não é? Tenham cuidado da aparência. Podem ser que os homens tenham perdido um pouco do seu abdômen, não é? Tudo isso pode ter ocorrido, mas quando o apóstolo diz que as coisas velhas se passaram, está falando precisamente da nossa vida de pecado. Está falando de uma vida que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Uma vida de pecado, de práticas que não agradavam a Deus, de práticas que não eram boas, que não eram corretas, que eram impróprias diante do nosso Deus. Mas o apóstolo diz: as coisas velhas se passaram. O passado, ele precisa ficar no passado. E eis que tudo se fez novo. O apóstolo está dizendo que nós recebemos de Deus uma nova chance, uma nova oportunidade de fazermos as coisas diferentes. Ele está dizendo: o que fiz no passado, não repetirei no presente, e também não repetirei no futuro. Isto sim é que é uma nova vida em Cristo Jesus. Isto sim é que é bom para nós hoje aqui cultuarmos, adorarmos a Deus
e lembrarmos do nosso passado e dizer: essa vida já passou, essa minha vida, esse meu comportamento ficou lá no passado. Olha para mim hoje, estou na presença de Deus, estou cultuando a Deus. E sabe o mais? O Espírito Santo está dentro do meu ser. Deus é tão bom que me constituiu como um templo, como uma casa, como um tabernáculo, para que o Espírito Santo habitasse. No segundo texto que lemos, de Filipenses 3, 13 e 14, nós vamos ver então o apóstolo Paulo colocando isso em prática. Ele precisava deixar o passado no passado. Ele precisava ser liberto da culpa do pecado. Ele precisava realmente crer que em Jesus os seus pecados tinham sido perdoados e cancelados realmente. Aquilo que estava no passado não poderia mais trazer peso sobre o apóstolo no presente e muito menos no futuro. E ele então escreve a carta aos Filipenses dizendo: olha, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um prêmio que está à nossa frente para ser perseguido por nós, um prêmio para ser almejado por nós, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O passado fica no passado. O apóstolo, que teve uma vida complicada, porque ele participou da perseguição dos cristãos, ele prendia os crentes, ele chegou a participar da morte de Estevão, consentiu com a morte do diácono Estevão, sendo apedrejado até a morte, pedra sobre pedra, e ele estava ali parado, intacto, concordando com aqueles que estavam apedrejando Estevão. Mas agora ele conhece a Cristo, agora ele é uma nova criatura, ele teve os seus pecados perdoados e cancelados, e agora ele está servindo a Deus. O que o apóstolo iria fazer? Ficaria parado no tempo, pensando no diácono Estevão, parado no tempo, pensando nos cristãos que ele perseguiu, que ele maltratou, que ele levou à prisão, por causa que eram partes do Evangelho, que eram crentes em Jesus. O que o apóstolo devia fazer? Não, ele deixou o passado no passado. As coisas para trás ficam e eu agora prossigo para o alvo. Meu irmão, o perdão de Deus, ele liberta o homem, liberta da culpa, liberta da escravidão do pecado, liberta da tristeza, da angústia. O perdão de Deus é benéfico para a nossa vida. O perdão de Deus quebra as cadeias, e hoje eu e você neste lugar podemos levantar as nossas mãos para Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Podemos abrir o coração e dar glórias ao nosso Deus, porque Ele nos perdoou em Cristo Jesus, e o nosso passado não nos prende mais. O nosso passado não tem peso sobre o nosso presente, muito pelo contrário, o nosso passado nos faz ser muito gratos a Deus. Somos gratos a Deus, gratos a Deus, gratos a Deus, por tudo que Ele fez por nós. Meu irmão, não viva mais preso ao passado. O Espírito Santo convence o homem. O diabo, nosso inimigo, ele acusa o homem. Nesta noite que você ouça o Espírito de Deus, que nesta noite audivelmente ouça a sua voz, dizendo: você foi perdoado,
O teu passado foi cancelado e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O nosso Deus pegou o nosso passado e lançou no mar do esquecimento. E Ele diz: e deles não me lembrarei mais. Quem é o capeta para lembrar dos nossos pecados? Devemos alguma coisa a Ele? Não, somos devedores de Deus neste lugar, devedores de Cristo. Estamos aqui para louvar e engrandecer o seu santo nome. Fique feliz na presença do Senhor, abra o teu coração, abra os teus lábios e louve e adore a Deus, que perdoou e cancelou os teus pecados. E hoje você está seguindo para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Sou de gratos louvores transborda.
nós te exaltamos, pois não há outro Deus igual a ti. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Oh, aleluia. Não há outro, não há outro. Santo é o Cordeiro do Divino Deus. Digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo é o Cordeiro do Divino Deus. Digno tu és, digno tu és de todo louvor. Amém. Título da nossa mensagem: O homem designado por Deus. Para quem não tem conhecimento da Bíblia, esse texto está escrito no momento histórico quando Paulo, juntamente com seus cooperadores Silas e Timóteo, estavam na cidade de Atenas. E Paulo, enquanto ele aguardava os seus dois companheiros, seu espírito entrou em conflito. Ele percebeu que aquelas pessoas eram muito supersticiosas, religiosas, e eram pessoas que tinham influência da filosofia grega, especialmente chamados epicureus, estoicos. E Paulo se comoveu no seu espírito, e ele ia pregar nas sinagogas, e também, como era hábito de pessoas falarem em público, Paulo também pregava em público, e uma das suas pregações foi no lugar, num nicho que os gregos tinham colocado num templo chamado ao Deus desconhecido. E Paulo foi pregar justamente a esse Deus desconhecido. E na sua conclusão do seu sermão, ele vai dizer no verso 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Amém. Que o Espírito Santo continue agindo em nosso meio. Desde os tempos primitivos, eternos, desde a criação do gênero humano, homem e mulher, desde a queda do homem, Adão e Eva, Deus tem determinado um homem. Deus não tem determinado uma religião, mas Deus tem determinado um homem. Quando, depois do dilúvio, os descendentes de Noé, eles tiveram a providência de construir uma torre, e essa torre foi denominada Babel, que significa confusão. E ali eles foram erguendo essa torre, e a intenção deles era que essa torre chegasse aos céus. Isso foi uma atitude de rebeldia do homem para com Deus. Isso foi uma autossuficiência do homem para com Deus. Então, o que fez Deus?
Deus determinou a confusão das línguas. Até então, todos se entendiam. Mas, naquele episódio, Deus determinou isso, e aqueles que têm a oportunidade de sair, às vezes, do país, de conversar com pessoas de outras nacionalidades, de outros linguajarem, sabem a dificuldade da comunicação. Então, Deus apresentou uma solução para essa situação. E essa solução é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é essa solução apresentada por Deus. Muitas das vezes nós encontramos diante de circunstâncias, diante de notícias que são às vezes conflitantes para o nosso bem-estar, às vezes escutamos notícias de sofrimento, de situações complexas que advêm para nós ou para os nossos entes queridos, para as pessoas que nós temos relacionamentos, e isso, de uma certa forma, nos deixa espantados, nos deixa apreensivos, mas nós temos que ter a fé, a certeza de que a solução está neste homem. A solução pode não estar num pastor, a solução pode não estar numa igreja, mas a solução está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneiras que Deus, Ele não criou nenhuma religião. Quem criou religiões foram os homens. Mas Deus criou uma solução para que o homem pudesse novamente ter um relacionamento com Ele. E essa solução qual foi? A solução é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser salvos por cumprirmos certos requisitos de conhecimento, de doutrinas, de temas bíblicos. Nós só podemos ser salvos quando nós temos uma união vital e absoluta com o homem chamado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos falar de salvação, mas o mais importante para as pessoas é apresentar o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Este foi o homem que Paulo estava dizendo. Deus tem designado, Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Este é o homem que Deus destinou para a salvação da sua alma. Este é o homem que Deus destinou para o perdão dos seus pecados. Não procure em outras fontes. Vai bater, perder tempo. Mas seja objetivo e procure ter uma união com o Senhor Jesus Cristo. De maneiras que nós não podemos ter uma mera compreensão do Senhor Jesus Cristo.
O patriarca Jó, que foi um dos chamados pioneiros que já existiu na face da terra, passou por várias circunstâncias que Deus permitiu que ele passasse na sua vida pessoal e na sua vida familiar, na sua vida profissional. Depois de passar por todas essas provas, ele pôde dizer no seu livro, no capítulo 42, eu sei que o meu Redentor vive. Nós precisamos termos uma experiência íntima com o Senhor Jesus Cristo. Não é meros conceitos, não são meras informações. Por melhor que seja a pessoa que possa lhe explicar a Bíblia, o mais importante é você provar do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele pôde dizer em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. O pão não é para olhar, o pão é para comer. Se nós não experimentarmos do sabor do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos ter parte com Ele. Talvez você olhe para um alimento, e aquele alimento não é um alimento que te convida a você ingeri-lo, e você nunca vai saber o sabor. Eu acho que todos nós temos algumas coisas assim que certos alimentos parece só de olhar e nós nunca provamos. Vou dar um exemplo. Quando se faz um churrasco, se apresenta às vezes um coração de galinha. Eu nunca provei um coração de galinha. Não sei se os irmãos são adeptos. Os meus 2 filhos gostam. Vejo eles preparando, mas eu nunca provei. Assim também são as coisas de Deus. A mesa já está colocada. O Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Se você tem fome, venha a Ele, e Ele vai lhe dar de comer, para que você possa experimentá-lo, e dessa maneira você ter um relacionamento íntimo, porque Ele é o Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Ele não se ausenta, Ele está sempre conosco, está sempre ao nosso lado, está sempre dentro de nós, de maneiras que essa relação não é uma relação que quando terminar o culto, Ele vai embora, vai se retirar, mas Ele vai ficar na nossa vida, na nossa presença, e dessa maneira Ele é o varão designado por Deus para nos dar esse alimento. Então, nós podemos e devemos ter o cuidado com as falsificações. O inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para imitar o Senhor Jesus Cristo através da religiosidade. O inimigo vai fazer de tudo para falsificar o Senhor Jesus Cristo. E daí nós precisamos e estarmos numa convivência vital, íntima com o Senhor Jesus Cristo, especialmente naquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que são as boas novas de salvação. E aí, essas boas novas estão relacionadas com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós, diante de tantas coisas que o mundo pode nos oferecer, podemos dar alguns exemplos nessa noite, por exemplo, das discórdias humanas. Os homens vivem em reuniões, em tratados, em mesas redondas, para resolverem certas situações humanas. Nós podemos ler em Gálatas, capítulo 3, verso 28,
O que o apóstolo Paulo nos fala a respeito desse tema, que são as discórdias humanas? Diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, essas discórdias humanas são tentadas resolver pelos homens, por pessoas que têm as maiores capacidades. Nós temos, por exemplo, a ONU. São entidades que foram criadas para as nações, para os homens, com bom propósito. Mas nós sabemos que verdadeiramente todas essas questões, elas são resolvidas de uma maneira superficial. Somente o Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução dada por Deus para resolver essas situações que muitas vezes acontecem conosco, essas discórdias humanas. Uma outra situação que poderíamos citar são as diferenças raciais ou culturais. No texto apresentado de Gálatas 3, verso 28, diz Paulo: nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então são situações, diferenças, nem grego, nem judeu. O apóstolo Paulo estava dando essas soluções, e nós sabemos que a primeira religião que apareceu foi o judaísmo. E o judaísmo era uma religião que tratava os gregos, tratava os gentios de cães. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando teve o encontro com a mulher Ciro-Fenícia, ele disse para aquela mulher que vinha clamando atrás dele, pedindo um socorro para a sua filha, que estava possuída de um espírito mau. E o que o Senhor disse para aquela mulher: olha, não é bom pegar o pão da mesa dos filhos e entregar para outras pessoas. Eu vim para a casa de Israel. E aquela mulher, muito sabiamente, cheia de fé, ela disse: mas Senhor, os cães também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o Senhor ficou surpreso com aquela fé daquela mulher, e o Senhor deu uma palavra de ânimo para que a sua filha fosse curada. O apóstolo Pedro também, quando esteve ali na casa de Cornélio, ele teve resistências para ir falar do Evangelho para Cornélio, que era um centurião romano. Mas essas resistências foram vencidas, e o apóstolo Pedro, ele entregou a mensagem ali na casa de Cornélio. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é o que pode unir essas diferenças que existem em classes raciais, classes culturais e também em classes sociais. Por exemplo, bárbaro, empregado, patrão, situações que podem ocorrer nos relacionamentos humanos. Isto tudo, a palavra de Deus nos diz que existe uma pessoa que pode resolver essa situação, e a situação está neste homem que é o Senhor Jesus Cristo. Uma outra situação que a Bíblia nos apresenta é a questão das discórdias religiosas. Nós não precisamos ter discórdia com ninguém. Nós temos que saber que existe a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz que não existe quem faça a circuncisão nem a incircuncisão. A circuncisão era uma
uma espécie de um selo, era uma espécie de um modelo para o judeu. Mas Paulo, ele abre essa situação que não é nem circuncisão, nem incircuncisão, mas é o fato da pessoa estar em Cristo Jesus. E o mais importante disso tudo é o destino eterno, é o destino humano. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo nesse versículo que nós estamos abordando nesta noite. Reportando a esse texto, Paulo, ele diz: portanto, tem determinado um dia. Que dia é esse? Em que com justiça há de julgar o mundo. Em Apocalipse capítulo 21 fala a respeito desse julgamento. Hoje o Senhor Jesus Cristo, ele está como juiz? Hoje o Senhor Jesus Cristo está como juiz? Não. Hoje o Senhor Jesus Cristo está como quem? Como advogado de defesa. Ele quer defender a sua causa. Mas um dia, Deus tem estabelecido que Ele há de julgar este mundo. Vivos e mortos, todos nós compareceremos diante do seu tribunal, o tribunal de Cristo. Então Deus tem determinado este dia, e isso nos fala a respeito do destino humano. E na filosofia grega, duas palavras eram muito importantes para os gregos: a palavra sabedoria e a palavra poder. Eram palavras de que quanto mais a pessoa tivesse sabedoria e quanto mais a pessoa tivesse poder, ela iria atingir a um nível muito superior. Daí a cultura pagã, ela trazer para nós o conceito da divinização do homem. Muitas pessoas acham que os homens, eles são uma espécie de semideuses. Daí as imagens como que mostrando a divinização do homem. E muitas das vezes também as pessoas, pensando nessa sabedoria e no poder, as pessoas cultuam um determinado líder, e esse líder chega a ser um ditador. E esse ditador, então, as pessoas o ovacionam como uma pessoa sábia, uma pessoa de poder. Isso dentro da cultura humana. E nós sabemos que Deus tem uma maneira muito mais simples de tratar tudo isso. A maneira simples é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Platão escreveu um livro chamado A República. Ó leis, ó autoridades, ó observâncias. Então, se a pessoa ela tivesse seguindo esses conceitos, ela teria essa sabedoria e este poder. Mas o Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele estabeleceu de uma maneira muito mais simples a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando uma pessoa tem uma união com o Senhor Jesus Cristo, isso é muito bem explicado em Romanos capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que o pecado habite em nós? Não, de maneira nenhuma. Nós que já estamos em Cristo, estamos sepultados com Cristo no batismo. E agora nós estamos vivendo em novidade de vida. Então nós temos uma união com o Senhor Jesus Cristo. E dessa união com o Senhor Jesus Cristo, nós vamos saber
qual é a verdadeira sabedoria, o verdadeiro poder que existe neste homem, que é o varão designado por Deus para julgar este mundo. E como diz aqui, e disso deu certeza a todos. Deus prova, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, essa é o carimbo, essa é a autenticação de que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu para perdoar os nossos pecados e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, a pergunta que fazemos: como podemos desfrutar do propósito de Deus? Veja comigo Colossenses capítulo 1, verso 27. O apóstolo Paulo diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Este é o propósito de Deus. Como resolver o problema do destino humano? Só podemos resolver quando Cristo habita em nós, quando Ele é a sabedoria encarnada, Ele é o poder, Ele é a capacidade que nos faz com que possamos ter esse relacionamento com Deus. Observe em 1 Coríntios, quando Paulo também fala aos gregos, 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E ele diz mais no verso 30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. O quê? Sabedoria. Vamos repetir? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos foi feito por Deus, sabedoria. A maior sabedoria, ela vem dessa palavra que foi inspirada por Deus para nos reguardir, para nos ensinar o caminho que Deus quer que levamos neste dia, neste mundo. Ele é a justiça em que, nos termos dos tribunais, nós temos a paz com Deus pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a santificação, através daqueles rituais judaicos da antiga aliança, quando o sumo sacerdote adentrava no lugar santo dos santos e oferecia sacrifício pelo povo de Israel. Nós agora não precisamos nada disso, porque em Cristo Jesus nós somos separados deste mundo, logo somos santificados. E nós também obtemos a redenção de um passado de escravidão no pecado, mas agora nós temos a liberdade de estarmos em Cristo Jesus. E no final, uma libertação final do pecado, incluindo a ressurreição do nosso corpo. Por isso, Deus tem determinado um dia em que há de julgar este mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E nessa noite, talvez tenha pessoas aqui que ainda não tiveram o privilégio de desfrutar deste varão, que é o Senhor Jesus Cristo. Talvez tenha pessoas aqui que ainda não tiveram essa união vital, essencial com o Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, você pode abrir o seu coração e dizer para o Senhor:
Senhor, eu quero ter essa união com o Senhor. Eu quero ter este propósito com o Senhor. Eu vejo que o Senhor é a verdadeira sabedoria. O Senhor é o verdadeiro poder que Deus manifestou através da pessoa do Senhor Jesus, encarnando, tomando a forma humana, vivendo neste mundo, e Ele ressuscitou e ascendeu aos céus, e hoje Ele está à destra do Pai nas mansões celestiais, mas Ele não nos deixou sozinhos, não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito Santo, e uma das funções do Espírito Santo é, quando Ele vier, Ele me glorificará. E nós estamos aqui nessa noite com o intuito, o único intuito, o único objetivo é exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se não tivermos esse objetivo, tudo passa de um encontro social bonito, um encontro moral, um encontro religioso, mas o grande objetivo nosso é que essa unidade, essa feitura que Cristo está produzindo em nós, cada dia mais seja aperfeiçoado, e que o Senhor nos dê a graça e o conhecimento para que possamos crescer nele. Nesta noite, abaixe sua cabeça, vamos ter um momento de oração, você a sós com Deus. Se você ainda não tem essa união com o Senhor Jesus Cristo, nessa noite o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração. Você poderia orar dizendo: Senhor, o Senhor é o varão designado para a salvação deste mundo, para as discórdias humanas, para as discórdias religiosas, as discórdias sociais, para os conflitos que existem em todo este mundo. Somente o Senhor pode trazer a sabedoria e o poder. Somente o Senhor pode trazer o amor, pode trazer a paz. Então, nesta noite, eu quero abrir o meu coração, Senhor, e suplicar que o Senhor entre na minha vida e tenha comigo uma união vital, para que eu possa me apropriar do Senhor, estar em uma comunhão plena com o Senhor, e assim procurar viver o restante da minha vida numa união com o Senhor. Será que tem alguém que ainda não fez essa oração? Gostaria de ter essa união com o Senhor? Levante a sua mão aonde você está. Nós queremos apresentá-lo diante de Deus, para que você tenha esta vida e tenha este homem com letra maiúscula, que é o Senhor Jesus Cristo, varão separado por Deus para vir a este mundo. Se tem alguma pessoa neste auditório também que vai nos assistir através da televisão, nesta hora este convite é para você, para que você creia no Senhor Jesus Cristo. Não se apegue mais a religiões, não se apegue a filosofias de vida, mas você se apegue à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando e que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Amém.
Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.